Fala, meus jovens! Vou fazer uma linha rápida aqui sobre estrutura de preço para vocês aí que assistiram o mini curso e não conseguiram entender direito essa questão aqui de movimentação, tá? Parece complicado, mas não é. Então fica comigo aqui para você entender de uma forma mais simples. Quando você vai estudar sobre preço, né, principalmente sobre questões de estrutura, porque é o que a maioria das pessoas acaba tendo o primeiro contato ali no mercado, né, a maioria não chega entendendo sobre o que causa o deslocamento do preço ou o que movimenta o preço no fim das contas. E sim só por estruturas. Então o cara vai lá, aprende ali, por exemplo, sobre ondas de Elliott, topo e fundo. Atualmente o pessoal começa a usar muito o SMC, que no fim das contas são um price action com um nomezinho bonito. E começa a pegar alguns conceitos de forma separada, né? Nada que consegue realmente se unificar. E aí esquece dos principais fatores que realmente fazem isso aqui acontecer, que é o desequilíbrio entre oferta e demanda. Mas para você conseguir aprender sobre essa questão do desequilíbrio e tudo mais, você teria que começar estudando sobre fluxo, entender sobre o que é agressão, o que é uma ordem passiva, como que é montado, feito para criar uma montagem de posição e tudo mais. E isso é um conceito muito complicado. Então, sempre as pessoas vão optar por essa coisa mais fácil da estrutura, do movimento, do preço e tudo mais. E tudo bem, tudo bem. Só que se você entender alguns conceitos como equilíbrio e desequilíbrio e conseguir identificar isso no gráfico, vai ficar muito mais fácil você tomar suas decisões, tá? O preço, quando você vai estudar, diz que movimenta em ondinha, né? Esse movimento de impulsão, correção. Impulsão, correção. E não está errado. Realmente a gente trabalha em cima das impulsões e correções do movimento. Só que, antes de acontecer essa movimentação, e para que aconteça essa próxima movimentação de impulsão, a gente sempre vai estar trabalhando com um gráfico um pouquinho mais caótico. Você vai ver sempre movimentações de preço travado por bastante tempo. Porque o que causa o deslocamento realmente é o desequilíbrio. Só que para que aconteça o desequilíbrio, vão ter momentos de parada, momentos onde é que a gente tem o equilíbrio, as paradas do preço. Tá? Quando isso acontece, é porque normalmente a gente encontrou tanto, né, seja compradores, no caso aqui de baixa, encontramos aqui compradores passivos nessa zona, e aqui em cima temos vendedores ativos, por exemplo. Ou vice-versa, tanto faz. Mas normalmente temos compra a determinado preço, venda a determinado preço, e isso cria um preço justo. Isso cria uma faixa de negociação onde as pessoas aceitam trocar lote, as pessoas aceitam trocar dinheiro. Né? Seja as pessoas tentando realocar e vender a preços mais caros e tentar cada vez mais negociar preços interessantes, e quando chegar nisso, começa a entrar o desespero da venda, ou seja, os momentos onde as pessoas simplesmente não têm mais tanto interesse assim e começam a desfazer das suas posições para poder realocar em outros ativos e coisa do tipo. Para que a gente consiga entender, então pensa assim, teremos momentos onde temos o gráfico lateral, onde temos esse equilíbrio, né? E momentos onde temos o desequilíbrio. E como que a gente vai conseguir identificar isso no gráfico? Primeiro ponto, para eu conseguir entender sobre a estrutura, eu tenho que encontrar qual foi o preço, o último preço negociado, né, o preço mais barato negociado e o preço mais caro negociado. Eu tenho que ter esses dois pontos para que eu consiga entender em que contexto que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, nesse movimento aqui, daqui a pouco eu vou usar um exemplo real de uma operação que a gente fez hoje aqui, tá, na comunidade. Nesse caso aqui, por exemplo, o último preço negociado foi esse, né, o preço mais barato negociado, o preço mais barato de todos, e aqui o preço mais caro negociado. Ou seja, eu estou trabalhando dentro de um range, dentro de dentro de um preço onde eu tenho total referência de qual foi o preço que as pessoas mais caro conseguiram vender, seja porque as pessoas pararam de comprar e começaram a vender, ou porque as pessoas realmente chegando aqui tiveram um interesse real de agredir e vender e tudo mais. Tá? Eu entendendo isso, eu sei em que contexto eu estou trabalhando, porque o que é caro e o que é barato depende do contexto. E aí, se eu não consigo encontrar isso, eu não tenho esse contexto, entende? Então, por exemplo, levando a lógica de que toda a estrutura é essa, enquanto eu estou trabalhando do movimento, 50% desse movimento para cima, eu estou trabalhando em um preço caro, entre aspas, por caro em relação ao quê? Em relação a quem comprou barato, em relação a quem comprou no preço mais barato de todos, tá? E no momento que eu estou abaixo dessa região, eu estou trabalhando aqui numa estrutura em um preço barato, em um preço que, em comparação ao que já foi negociado, é um preço relativamente barato. E aí, em cima disso, é onde vão se formar as regiões de equilíbrio, e após essas regiões de equilíbrio, é quando nós temos aqui a possibilidade dos trades melhores posicionados, digamos assim. Tá? Então, vamos lá. Independente, eu não vou entrar fundo sobre como que isso é formado e tudo mais, tá? Só por cima mesmo.
Dentro dessa estrutura, dentro desse movimento em si, vamos ter as regiões principais. Por exemplo, quando o mercado estava subindo aqui, por exemplo, nós tivemos esse momento aqui, tá? Esse momento específico, onde o preço encontrou equilíbrio, onde nesse momento aqui tivemos pessoas tanto comprando quanto pessoas vendendo, e isso causou um certo período onde as pessoas só trocavam lote e negociavam exatamente nessa faixa. Tudo abaixo dessa zona é barato, tudo acima dessa zona acaba se tornando caro. Né? Até que, por algum motivo, em algum momento, a gente volta a ter esse desequilíbrio, que pode ser causado porque aumentamos demais a demanda ou porque quem estava ofertando, quem estava vendendo, para de ofertar para conseguir vender a preços mais caros. Né? Nesse caso, temos um próximo preço sendo esticado. Por que isso aqui é tão importante eu entender? Porque, na maioria das vezes, o preço vai tender a voltar a ser negociado nessas faixas. Todo movimento que acaba sendo distorcido, todo movimento que acaba sendo esticado, digamos assim, é um movimento que não teve, seja porque não teve, como eu comentei, não teve oferta suficiente ali, por isso o preço foi embora, o que causaria um desequilíbrio muito forte do preço, onde quem está comprado está extremamente bem posicionado, isso pode causar um interesse repentino de vender agora que está extremamente no lucro, né? Ou pode causar um interesse vendedor das pessoas que já estavam compradas antes em querer realizar o lucro, já que teve essa discrepância no movimento. Né? E quem está vendido, nesse caso, quem estaria vendido aqui, acabaria sendo estopado, acabaria perdendo, tendo algum tipo de prejuízo, podendo entrar agora de novo numa nova posição, ou simplesmente inverter a mão e agora começarem a comprar. Então, sempre que a gente tem um desequilíbrio do preço, nós temos literalmente esse desbalanço. E o preço tende a buscar o equilíbrio. Então, se dentro de uma estrutura nós temos esse tipo de informação, né, por exemplo aqui, nós já temos basicamente quais são os preços onde tende a ser negociado depois. Tudo entre essa movimentação, entre o preço justo, tende a acontecer desequilíbrio novamente. Porque, como eu acabei de dizer, foi um preço desequilibrado, foi um preço que ninguém tinha talvez interesse em negociar. Então, se o preço agora as pessoas começam a vender de forma desenfreada, não é um preço bom para comprar, principalmente quem estava comprado antes, para quem conseguiu comprar a um preço muito mais barato. Então, esses vácuos de liquidez, esses vácuos de interesse, digamos assim, são normalmente os momentos que o preço tende a acelerar. Então, eu entender isso, primeiro, a estrutura em si, aonde que eu estou posicionado, se eu estou posicionado em compra ou em venda, né? Nesse caso aqui, eu estou posicionado em compra, eu vou ficar sempre pensando em movimentos de compra. E entender e o momento que eu tô e aonde eu tô vai ser o que vai definir se a minha operação ela tende a ter um risco de retorno positivo ou não. Por quê? Por exemplo, se eu tô numa região como essa, mesmo que o movimento esteja de alta, certo? Se eu tô no movimento em alta, uma tendência de alta, e eu tô pensando em comprar, eu quero comprar ele mais caro ou mais barato? Exatamente, eu quero comprar ele o mais barato possível. Já que a gente está numa tendência, é pouco provável que ele volte a trabalhar nos preços mínimos. Então, qualquer região abaixo desse 50% aqui é uma região válida. Se tiver demanda suficiente, é uma região válida. Então, na volta desse movimento, se eu encontrar equilíbrio, se eu voltar a encontrar liquidez, as pessoas voltarem a negociar e eu começar a formar um novo movimento de alta, me dando esse possível gatilho, aqui abaixo dessa região vai ser o meu melhor momento de posicionar. Vai ser a hora que o preço volta a ficar um preço justo e barato durante essa estrutura. Agora, por exemplo, mesmo que eu esteja numa tendência de alta e eu comece a ter um novo ponto de equilíbrio nesses preços de cima, óbvio, se a gente tiver um movimento acima de novo e continuar tendo demanda, dá sim para a gente poder manter as operações de compra cada vez mais. Mas você entende que quanto mais esticado o preço estiver, menos provável é isso aqui continuar. Na maioria das vezes, isso acaba tendo algum tipo de recuo, porque as pessoas que estão negociando agora, mais recentes, sabem que esse preço aqui, na teoria, está um pouco caro. Entende? Então, sempre que a gente tem uma tendência, vamos ter correções. Isso é natural, isso tem que acontecer e isso que mantém o preço saudável. É a aceitação das pessoas em pagar cada vez mais caro que mantém o preço cada vez mais subindo. Entende? Então, vamos pegar aqui uma operação que fizemos hoje aqui em Sol. Né? Por exemplo, hoje eu marquei essa região. Deixa eu botar aqui no 15. Eu marquei essa região aqui e mandei para o pessoal. Vamos entender. A gente está no movimento de alta ou de baixo? Isso aí, a gente está no movimento de alta. Dentro dessa estrutura de alta, né, se você fosse pegar desde o último preço negociado, você teria uma região extremamente absurda, desde lá de trás.
para hoje, barra ontem, né? O último movimento de swing, o último movimento de expansão, digamos assim, nós tivemos aqui, deixa eu pegar aqui rapidão, uma linha aqui. Nós tivemos essa correção, tá? Essa correção. Depois, encontramos o equilíbrio nesse nível de preço, e daqui tivemos uma impulsão que não houve uma correção do movimento. Desde quando aconteceu esse equilíbrio, né, e depois desequilibrou, nós não tivemos uma correção que buscou esse nível de preço. Ou seja, o preço justo foi nessa zona de preço, nessa região. Se isso aqui é um preço justo e o preço já distanciou, a gente entende, né, que isso aqui agora se torna a nossa nova base de preço, nosso novo ponto de controle, certo? Depois, tivemos aqui, tá vendo? Vários testes, vários pontos aqui que o mercado não acumulou no modo geral, tá? Ele não fez isso, ele não travou o preço bastante tempo. Ele ficou ali trabalhando com pernadas, tivemos esse movimento aqui dessa forma. Quando ele faz o teste, no final do dia, barra início do dia, tivemos agora outra região acumulada. Tá vendo a diferença? Deixa eu limpar aqui. Tá vendo a diferença? Deixa eu dar um zoom. Disso, onde temos movimentos em pernadas, onde o preço desloca, por mais que ele tenha travado dentro desse range um dia inteiro, ainda assim tivemos deslocamento. São movimentos de impulsão e correção aqui dentro. É completamente diferente dessa região, onde temos esse equilíbrio, onde o preço realmente trabalha aqui dentro de forma extremamente espremida, extremamente fechada, digamos assim. Tá vendo a diferença dessa movimentação para quando acontece o desequilíbrio após ela? Tá? Então, com isso, nós temos agora uma nova região a ser formada. Né? A nova região que acabou se formando aqui. Como isso, temos o quê? Toda essa área, né? esse range aqui em específico, e temos esse range aqui em específico. São as duas regiões de ponto de equilíbrio que nós temos esse ativo. Nesse caso, tá vendo que antes disso acontecer, né, pensando nessa lógica de que aqui é uma região de acumulação, onde que seria o preço mais barato? Né? O preço mais barato é a região abaixo dela, a região de fundo dela. Né? Mesma coisa aqui, dentro dessa estrutura de preço, qual a região mais barata? Na região abaixo dela, na região de fundo dessa região. Com isso, né, hoje, na hora que eu mandei pro pessoal, a gente estava formando, né, bem entre aspas, porque aqui tem swings, tem movimentações, um novo movimento de estrutura aqui dentro. Então, se a gente tivesse essa movimentação onde acontecesse um desequilíbrio, qual era o preço mais barato para que a gente possa continuar essa estrutura? O preço mais barato seria aqui, nessa zona de preço. Então, eu demarquei aqui como sendo o nosso gatilho, né, essa região aqui de fundo, como nosso negócio de gatilho. Se tivesse oferta suficiente, a gente poderia perder essa faixa de preço aqui. Ou seja, pegando pela estrutura por inteiro, nós temos aqui um movimento de alta, encontramos o ponto de equilíbrio e identificamos qual é o preço mais barato a partir dele. Tá vendo? Então, se eu estou no movimento mais caro, eu estou no 50% acima, se eu tiver aumento de oferta nesses níveis aqui, muito provavelmente podemos ter uma correção aqui conforme tranquilo, né, de forma bem tranquila. Logo após isso, tivemos agora a nova movimentação, perdendo de novo aquela região para cima, criando de novo, né, um outro movimento de impulsão, ignorando o movimento passado. Aí, aqui, tivemos a correção de novo no mesmo preço, e aí o mercado continua a movimentação como tem que ser. Né? Então, pegando pela questão de estrutura de alta, a gente continua trabalhando no mesmo movimento. Testou, sem perder fundo, faz um novo movimento, volta para fazer um teste a partir daqui, e continua. Então, eu peguei a operação de venda, a perda dessa região, até o final dessa região. Depois, eu peguei a operação de venda aqui em cima, já que o preço estava esticado. Bruno, mas aí nesse caso a gente não estava no movimento de compra e tal, não sei o quê. Sim, aqui é a questão mais de momento, como é que eu estava acompanhando, tá? Mas eu peguei essa operação e teria dado para poder pegar essa operação de compra aqui no reteste de novo dessa região, tentando surfar a movimentação tranquila, tá? A mesma coisa aconteceu em Ethereum. Deixa eu pegar para vocês verem. Ó, em Ethereum, hoje, quando eu mandei as análises, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Essas aqui foram as análises de hoje, que eu mandei pessoal junto com um vídeo mais cedo, onde eu demarquei essa zona aqui de Ethereum, tá vendo que a gente tinha essa zona aqui, e tinha essa zona de equilíbrio aqui. Então, se ele perdesse essa região de fundo e conseguisse engatar um movimento, a gente poderia voltar ao nosso ponto de equilíbrio, e se a partir daqui o pessoal começasse a comprar de novo, já que a gente está na estrutura de alta, né, a gente poderia ter um movimento trabalhando agora até
o novo ponto de equilíbrio, ou, desculpa, o ponto de equilíbrio mais recente, que no caso seria essa zona aqui. Olha só o que acontece depois. Ah, deixa eu pegar aqui do meu gráfico, né? Que fica mais fácil. Aqui, olha o movimento aí. Ele testa de volta. Tá? Quando ele perdeu aqui, tivemos as agressões, ele ficou brigando e testa a região de fundo. Daqui ele já engatou o movimento de alta, testa de novo e busca a nossa região de equilíbrio aqui em cima. Tá? Depois você repara que ele volta para fazer um teste de novo na nova região de equilíbrio e daqui ele engata um novo movimento. Então sempre que você tiver durante uma tendência, durante uma estrutura de alta, mais importante do que simplesmente ficar marcando o topo e fundo e tudo mais, é entender onde que estão esses pontos. Quais são os pontos que o preço encontrou equilíbrio. E a partir daqui você consegue trabalhar. Né? Eu passei para vocês no curso gratuito ali o profile e tudo mais para poder facilitar isso, até um preço médio para poder identificar quando o preço está caro, né? Se está caro ou barato, porque o preço médio acompanha isso. Mas só de você observar o próprio preço, você já consegue identificar essas estruturas. Né? Bitcoin também faz a mesma coisa, para quem estava acompanhando lá na comunidade, mesma coisa, tá? A gente tinha uma região de equilíbrio aqui. A gente trabalhou aqui de novo, mesma coisa, e quando perdeu essa região de equilíbrio aqui, nós tivemos agora o preço trabalhando de novo na estrutura de alta. Tá? Então, é isso. Espero que tenha dado para entender. Se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Acho que mais que a gente explique assim, sempre fica alguma coisinha para poder entender. Quem não faz parte da comunidade e quiser participar também, o link vai estar aqui embaixo. Tamo junto, só com isso.